Olá, bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para estar comigo aí nos próximos minutos, falando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou João. Então vamos lá, capítulo 6, a partir do verso 25. Vamos ler do 25 até o 35. Diz assim a palavra de Deus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu o comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha. Nós sabemos que Jesus nasceu, isso é fato. Porém, não é realmente o mês de dezembro, a data correta ou certeira para esse nascimento. Queridos, mas não importa se foi dezembro, se foi setembro, se foi abril, a questão é: Jesus nasceu. Jesus nasceu assim como eu e você nascemos, e nós precisamos celebrar um dia desse nascimento, o dia desse aniversário, assim como eu e você celebramos todos os anos o dia do nosso nascimento, assim também fazemos com Jesus. Mas já que o mundo, colocou aí o mês de dezembro está todo enfeitado, as cidades iluminadas, não é verdade? As pessoas trocam presentes, mas eu e você que somos filhos de Deus, nós sabemos que o verdadeiro sentido dessa celebração é o nascimento do menino Jesus. Então, nesta época, queridos, nós sabemos que o pão do céu desceu. Deus enviou, o pão do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Em outras palavras, Jesus é a provisão, que Deus enviou para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede, não uma sede, uma fome temporária, mas uma fome eterna. Ele que veio para, querido, suprir a nossa necessidade de salvação. Jesus é essa provisão. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o pão da vida que foi partido por nós e a sua carne rasgada ali, moída na cruz do Calvário em favor de muitos. Não em favor de todos, mas em favor de muitos. Porque aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são justificados por Deus, são aqueles que creem em Jesus Cristo e nas obras que Ele realizou. Mas nesse contexto aqui desta passagem, nós vemos algo fantástico, porque neste capítulo 6 de João, nós vamos ver logo no início do capítulo a multiplicação dos pães e dos peixes. E ali então, aquela multidão vai experimentar de um pão perecível, de um pão que você come aqui, agora, mas daqui a algumas horas você tem fome novamente. Então Jesus vai fazer um link entre aquele pão perecível e vai mostrar para aquela multidão esse pão que jamais perece, esse alimento do céu, este alimento, queridos, que sacia a nossa sede
eternamente. Então esse link, esse paralelo entre essas coisas perecíveis, essas coisas transitórias e o verdadeiro alimento, né? As coisas eternas. E aí nós olhamos para essa primeira parte aqui, né? Logo no início, nós vemos aqui uma multidão. E essa multidão eram as mesmas pessoas que estão agora nessa passagem que Jesus declara: eu sou o pão da vida. Eram as mesmas pessoas que estavam lá quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas essas pessoas aqui, que eles estavam seguindo Jesus por aquilo que Jesus estava oferecendo para elas. Então essas pessoas aqui estavam atrás de benefícios temporais, não para satisfazer, queridos, algo assim que fosse espiritual, mas algo que satisfizesse apenas ali o físico. Então Jesus vai trazer esse grande ensinamento. E a mensagem de hoje nós vamos discorrer sobre isso, queridos. Você tem se alimentado do verdadeiro pão da vida? Você tem alimentado o seu espírito tanto quanto você alimenta o seu corpo físico? Porque eu e você, assim como necessitamos do alimento para que o nosso corpo fique saudável, para que eu e você continuemos, né, a caminhada diária, nós necessitamos de água, nós necessitamos de comida. E isso não é uma vez por mês, isso é todos os dias para que a gente fique fortalecido. Assim também é a vida espiritual. Nós precisamos estar nos alimentando dessas palavras de vida eterna diariamente. O nosso espírito precisa ser alimentado diariamente para permanecer fortalecido. Por isso, eu e você não podemos negligenciar, queridos, o nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo de devocional. Quando você procura algumas pessoas e perguntam a elas: por que você está tendo uma vida devocional diária? E elas falam assim: pastora, faz tanto tempo que eu já não leio a palavra, faz tanto tempo que eu não faço mais o meu devocional. E aí você descobre o porquê que aquela pessoa está tão desanimada, o porquê que aquela pessoa está tão fraca, porque ela não está alimentando o espírito, que ele não está alimentando a sua alma. Então que eu e você possamos nos alimentar sim, saudavelmente, né, para que o nosso corpo tenha saúde, mas que eu e você também alimentemos a nossa alma e o nosso espírito diariamente, para estarmos fortalecidos com o Senhor. E a primeira coisa é justamente essa que eu lhe chamo a atenção. Nos versos 25 e 27, Jesus revela aqui a motivação daquele povo. É como se fosse aqui uma preocupação disfarçada. Por quê? Porque aquelas pessoas chegam ali à outra margem do mar e perguntam assim para Jesus: Jesus, como foi que você chegou aqui? Ou seja, eles estavam, queridos, lá no mar de Tiberíades, né, com Jesus. Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. De repente, Jesus colocou os discípulos num barquinho, era o único barquinho ali. E aí eles ficam pensando: mas como é que o Senhor chegou aqui? Os discípulos foram só naquele barco. Talvez o milagre dele ter caminhado sobre as águas já tivesse chegado aos ouvidos dele. Mas Jesus revela aqui a verdadeira motivação. Aquelas pessoas não estavam realmente preocupadas com Jesus. Elas não estavam realmente preocupadas com quem Jesus era. Jesus revela essa motivação, essa preocupação disfarçada no verso 28. Jesus diz assim, no verso 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, estavam procurando Jesus, porque Jesus estava fazendo algo por elas, Jesus estava dando algo por elas. E aí, queridos, a primeira aplicação que eu faço aqui nessa manhã é a diferença entre o discípulo e a multidão. A resposta de Jesus àquela multidão revelou a verdadeira motivação deles. Eles estavam procurando por aquilo que Jesus podia oferecer e colocando essa busca, essa vontade de estar com o Mestre acima do verdadeiro chamado que eu e você recebemos quando fomos salvos. Eu e você, queridos, quando fomos salvos, todos nós que somos salvos temos um chamado para nos tornarmos discípulos de Jesus e para pregarmos o seu evangelho até os confins da terra. O meu chamado e o seu, quando somos salvos e nos tornamos filhos de Deus, é nos ocuparmos com as coisas do reino de Deus e divulgar a mensagem das boas novas até os confins da terra.
O discípulo, ele dialoga. O discípulo se preocupa com as coisas do Pai. O discípulo, querido, ele paga um preço de renúncia, de entrega. O discípulo, ele não está atrás apenas de sinais, apenas de milagres. O discípulo está atrás de intimidade. E aí começa a verdadeira diferença entre a multidão e o discípulo. O discípulo recebe o ensinamento do mestre, ele senta com o mestre para ouvir o mestre. O discípulo se relaciona com o mestre por quem o mestre verdadeiramente é. Se o mestre fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele continua da mesma forma sendo Deus. Ele não vai embora quando as coisas não saem da forma como ele queria. Então aqui, a multidão, queridos, ela quer o que Jesus oferece, mas ela na verdade não quer renunciar à sua vida, perder a sua vida em prol desse mestre, em prol das coisas do reino de Deus, para verdadeiramente então ganhá-la. E para se tornar um verdadeiro discípulo, eu e você, precisamos, queridos, tomar a nossa cruz. Precisamos, queridos, abrir mão, renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Eu e você precisamos, queridos, morrer para verdadeiramente encontrar a nossa vida. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui nessa explicação está nos versos 28 a 29. A obra que Deus quer. Depois que Jesus fala para eles aqui, né, o que era essa questão, revela a motivação deles. Não, vocês estão atrás de mim porque eu estou dando as coisas para vocês, porque eu estou fazendo milagres, porque eu estou multiplicando pães, porque eu estou transformando água em vinho, porque eu estou trazendo libertação. Mas aí depois disso revelar, a multidão então chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Eles é tão interessante porque a religiosidade e o mundo está atrás daquilo que eu posso fazer para alcançar uma eternidade, está atrás daquilo que eu posso fazer para alcançar algo. Mas Jesus traz algo aqui tão interessante. A resposta de Jesus é: tudo que você precisa fazer é crer naquele que me enviou. O que precisamos fazer para fazer as obras que Deus requer? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Eu e você precisamos crer, né? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi enviado por Deus para morrer no meu e no seu lugar. Precisamos crer na obra que Ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Porque o Evangelho, queridos, não é sobre nós. O Evangelho é sobre Ele. O Evangelho não é sobre o que eu faço, o que você faz. O Evangelho é sobre o que Ele fez por cada um de nós. Mas na caminhada, na nossa caminhada cristã, nós sempre vamos correr o risco de perguntar o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, para herdar a vida eterna. Não é assim que o jovem rico perguntou para Jesus? Há sempre, queridos, uma tentativa do mundo de jogar uma dúvida na nossa fé, de enfraquecer a nossa fé através dessas dúvidas, através de uma incredulidade. Por isso eu e você precisamos nos alimentar constantemente, diariamente do pão da vida, para que a nossa fé seja fortalecida e quando vier alguma seta de dúvida, quando vier alguma coisa tentando enfraquecer a nossa fé, nós falaremos e venceremos todas essas tentações com a palavra de Deus, venceremos essas mentiras que vêm até nós disfarçadas de verdade, com a verdadeira verdade, venceremos com a palavra de Deus. E aí a segunda aplicação que eu posso fazer nesta manhã, queridos, é que eu e você precisamos entender que o Evangelho não é sobre o que fazer, mas é sobre o que foi feito por mim e por você. Não é o que eu vou fazer para herdar a vida eterna, mas a vida eterna já foi conquistada por Jesus. E hoje essa vida eterna é uma herança que é deixada por mim e por você. Hoje eu e você conquistamos a vida eterna não por esforço do nosso próprio braço, mas porque foi uma herança da vitória que Jesus já conquistou. Certa vez, queridos, um conde chamado Zinzendorf passeava aqui pela Europa com um dos seus amigos e ele, ao visitar o museu, ele se deparou com uma cruz. E naquela cruz estava escrito assim: fiz tudo isso por você. E você, o que tem feito por mim? Hoje eu e você, né, nós entendemos essa mensagem, nós sabemos do alto preço que foi pago por mim e por você. Eu e você já sabemos que a nossa salvação foi garantida por Jesus, mas hoje eu e você fazemos as obras de Deus
não para sermos salvos, porque já fomos salvos pela obra de Cristo. Eu e você fazemos por gratidão. Ele fez tudo isso por nós e nós, como retribuiremos tudo isso que foi feito? Com gratidão, com amor. Fazemos isso porque sabemos que muito mais foi feito por cada um de nós. Hoje eu e você fazemos por fé, porque a fé sem obras é morta. Então, esse conde volta para sua casa e ao chegar na sua casa, eles encontram ali os seguidores de John Huss, que havia sido queimado numa fogueira e estavam fugindo da perseguição. E essa combinação perfeita, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas, esse encontro celestial, digamos assim, entre esses irmãos, os seguidores de John Huss, e agora esse homem que vinha com o seu coração queimando para poder fazer a obra de Deus, essa junção, esse encontro perfeito entre esses seguidores e esse conde, vai nascer aí os irmãos moráveis, e esse conde vai investir tudo o que ele tinha para enviar missionários para todo o mundo. Os irmãos moráveis foram os maiores missionários que nós temos notícia em toda a história. Eles tinham, queridos, um relógio de oração que durou 100 anos, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Esses irmãos fizeram a obra por gratidão. Fizeram porque reconheceram que muito mais já havia sido feito por cada um deles. Mas continuando aqui na história, nós vemos nos versos 30 a 33 o maná de Deus. Ao Jesus ali falar para eles, né, que tudo que eles precisavam fazer era crer naquele que os enviou. Esses homens olham ali para o milagre de Jesus e falam assim: você fez o milagre da multiplicação dos pães, mas e Moisés? Moisés também fez pão descer do céu. Durante 40 anos nós somos sustentados com maná ali no deserto, queridos. E aí Jesus explica para eles: epa, peraí, não foi Moisés que fez descer pão do céu, não, calma aí. Foi o próprio Deus quem enviou esse pão do céu para alimentar vocês. Foi o meu Pai que está nos céus que enviou esse pão, que enviou esse maná, que alimentou o antepassado de vocês. Moisés foi um instrumento de Deus, mas quem enviou o pão foi o meu Pai, não foi Moisés. E hoje o Pai envia o verdadeiro pão que sacia para sempre a fome espiritual, a fome da alma de vocês, a fome, queridos, e a sede que a alma de vocês tem por essa busca. É tão impressionante porque muitas pessoas estão aqui numa mesa como essa, estão na mesa da sua casa e ainda acreditam que aquele prato de comida, que aquele pão sobre a mesa, aquilo como que se diz, é fonte da força do seu próprio braço, que foi ele que conquistou. Mas eu e você sabemos, queridos, que a fonte do nosso sustento, a fonte da nossa vida está em Deus. Ele é quem sustenta, que nos sustenta. É Ele quem traz a provisão para todas as coisas. É por isso que tem aquele versículo tão lindo aí na Bíblia, até a Ana Paula gravou uma canção. Tudo que nós recebemos do Senhor e nós devolvemos, na verdade, das suas próprias mãos, porque tudo veio dele. Tudo é para ele, tudo é por causa dele, queridos. Então, eu só devolvo aquilo que primeiro eu recebi. Deus é a fonte da nossa vida, a fonte do nosso sustento. Não esqueça disso. E aí Jesus estava ali dando essa instrução, ensinando isso para o povo. Foi o meu Pai quem proveu todo aquele pão, todos aqueles milagres no deserto. Mas está diante de vocês aquele que pode matar não apenas a fome temporária, mas aquele que mata a fome eterna. Igreja, Jesus faz milagre? Com certeza. Jesus pode curar? Com certeza. Jesus pode trazer prosperidade? Com certeza. Mas muito mais do que isso, Jesus transforma a vida daqueles que genuinamente abrem o seu coração para que ele entre. Jesus pode transformar a vida daqueles que genuinamente se arrependem. Jesus realmente transforma a vida daqueles que vêm a ele sedento e faminto por mais dele, por mais de Deus. Muito mais do que um milagre, muito mais do que uma prosperidade, Jesus pode trazer uma transformação interior, uma transformação, um novo nascimento para a sua vida. Esse é Jesus Cristo, queridos. Então ele faz esse paralelo entre o pão físico para o pão da vida que nos dá a vida eterna.
E termino, queridos, dos versos 34 a 35, falando sobre esse pão da vida. Jesus então diz: eu sou o pão da vida. Aqui nós vamos achar no Novo Testamento, em grego, duas palavras para vida: bios, que realmente quer dizer essa coisa biológica, né? Mas nós vamos achar também uma outra palavrinha que significa zoé. Esse zoé é qualidade de vida. Esse zoé, queridos, é uma vida com abundância, é uma vida com sentido, é uma vida plena. E essa vida zoé, essa vida de qualidade, nós só encontramos através da nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, queridos, não adianta nós procurarmos essa zoé nas drogas, não adianta nós procurarmos essa zoé no álcool, não adianta nós procurarmos na adrenalina, não adianta nós procurarmos isso na comida física, porque tem gente que tem até uma compulsão por alimentos. Essa vida de qualidade, essa vida que nos preenche, essa vida que nos dá sentido, essa vida plena, essa vida zoé, nós só encontramos em Jesus Cristo. Muita gente tem procurado essa vida nos prazeres transitórios desse mundo, naquilo que o dinheiro oferece, naquilo que os prazeres, né, dessa vida oferece. Mas, queridos, esses prazeres deste mundo, diz a Bíblia, são transitórios. Mas essa vida zoé que Jesus nos oferece, ela é o verdadeiro alimento que sacia a nossa alma, não só agora, mas também eternamente. O pão que sacia a nossa fome, a nossa sede é Jesus. O pão da vida é Jesus. O pão vivo que desceu do céu é Jesus. E essa vida completa, com sentido, com plenitude e com abundância, só é possível eu e você encontrarmos em Jesus. Jesus é quem supre as necessidades físicas, mas só Ele é quem supre as necessidades espirituais. Eu estou aqui hoje gravando esse estudo para você em uma pastelaria, ou aí no Brasil, padaria. E aqui, enquanto a gente grava, vários pães, queridos, são tirados ali do forno. O cheiro, queridos, é maravilhoso. Mas não adianta eu estar aqui em uma padaria repleta de pães e estar aqui com os pães na minha frente. Se eu não pegar um pão desses e me alimentar, o meu corpo físico não será alimentado, a minha fome não será saciada. O fato de eu ver os pães saindo ali agora não mata a minha fome. O fato de eu ver os pães não sustenta o meu corpo físico. Eu preciso pegar este pão e me alimentar dele. Assim é, queridos, com a nossa vida espiritual. Você pode ter aí uma coleção de Bíblias na sua casa, mas se você não tirá-la da estante e comer dessas palavras de vida eterna, o seu espírito não será saciado. Eu e você precisamos comer deste pão da vida. Eu e você precisamos nos alimentar de Jesus e dessas palavras de vida eterna diariamente, para que o nosso espírito seja fortalecido. Então eu e você precisamos, queridos, nos alimentar diariamente. Cultive uma vida de devocional diária. Não estou dizendo que você precisa ficar ali 1 hora orando, mas comece tirando 10 minutos do seu dia para ler um Provérbios, para ler um capítulo da Bíblia, e logo você vai ver como que o seu espírito, a sua alma estará muito mais fortalecido. E encerrando, queridos, quero encerrar dizendo que muitos, infelizmente hoje nas igrejas, vêm pelos milagres, pelas campanhas de cura. Muitos vêm, queridos, para receber de Deus alguma coisa. Ainda assim, hoje isso acontece. Eu estou numa igreja, até no momento que eu recebo dali alguma coisa, mas eu paro de ficar, eu não estou mais satisfeito, não estou mais agradando dali, Deus não está falando comigo ali, eu mudo de igreja, para ver se naquela igreja, naquela campanha, Deus fala comigo. Ainda hoje, queridos, muitas pessoas vão à igreja por aquilo que Deus pode dar por elas. Elas não conseguem receber o verdadeiro alimento, elas não estão ali recebendo, não estão firmadas no verdadeiro alimento, no verdadeiro pão da vida. E por isso muitas delas, na hora, queridos, ali de uma dificuldade, elas não perseveram. É por isso que muitas desistem e vão embora. E isso acontece aqui no final desse capítulo. Depois desse discurso de Jesus, diz o verso 60 que muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E muitos, queridos, naquele momento deixaram Jesus. Por isso, se você não está com o pão da vida, por quem o pão da vida é,
Procure estar com Ele verdadeiramente por quem Ele é. Porque na hora de um discurso duro desse, na hora de uma dificuldade dessa, se você estava apenas atrás daquilo que Ele te oferecia, você vai deixá-lo, você vai abandoná-lo. E eu acho tão bonito, é uma das passagens que mais me toca na Bíblia, porque Jesus vira para os discípulos e pergunta assim para eles: e vocês, também querem ir? Você que me assiste, também quer deixar o pão da vida? Você quer deixar Jesus? Como está, queridos, o seu relacionamento com Ele? Faz anos que você está orando e o milagre ainda não chegou? Queridos, vai chegar. Se você permanecer firme com Jesus, firmado na rocha, Ele vai fazer esse milagre na sua vida. Mas entenda, você primeiro precisa estar com Ele e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E aí a resposta de Pedro é a mais linda. E é a minha e a sua resposta, eu tenho certeza, que eu e você possamos responder como Pedro respondeu: Jesus, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Queridos, não há lugar para irmos, não há quem irmos, se só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se só Ele tem as palavras eternas, se Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, se Ele é o pão que desceu do céu para satisfazer, para saciar a nossa fome e sede, para nos trazer, suprir essa necessidade de salvação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E tudo que eu e você precisamos fazer é crer. E eu gosto porque Pedro começa: nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Que eu e você possamos crer diariamente, né? Naquele que o enviou, que eu e você possamos crer verdadeiramente, diariamente, que Jesus é o Filho de Deus e que fora dele não existe outro caminho. Esta é a obra que Deus requer de cada um de nós, que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Celebremos o Natal como uma dádiva, como um presente de Deus, porque Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é o dia que Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. É o dia que Deus veio a esse mundo, queridos, e de um ventre de uma virgem nasceu. Natal é sobre Ele, Natal nós celebramos a Ele. Então celebre com a sua família, com muito amor, o nascimento do menino Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe e um Feliz Natal.